Vai falar sobre The Last of Us 2, o lançamento aí do mês de junho, né? Que só dá isso na internet, o pessoal falando disso. E a gente vai comentar aí o que que eles acertaram, o que que eles erraram na previsão de futuro, o que que a gente tinha comentado no vídeo anterior, né, sobre The Last of Us 1. E outras questões aí pertinentes que estavam no jogo, talvez nítida, outras não tão óbvias, né? E já de cara, Bira, a gente acertou. O pessoal tinha plantaçãozinha lá, estufa, cultivando as batatas, uns rabanete, Eita, coisa boa. né? Que foi a questão que a gente levantou, né? Tá 20 anos sem produção de comida, uma hora ou outra o pessoal ia ter que parar de viver de pepino enlatado e feijão e começar a aprender a mexer com a terra, né? A indústria não produz mais, né, cara? Se a indústria não produz, tem que sair de algum lugar, né? Exatamente. Então, isso aí foi uma coisa que eu falei que eu senti falta de ter visto no primeiro game e gostaria de ter visto no segundo. E os caras cravaram, tava lá, né? Realmente, aquele vilarejo, né? Aquele grupo que se estabeleceu na represa lá na hidrelétrica. Montaram a vilinha lá com energia elétrica, né? Por hidroelétrica. Os caras tinham um mercado, assim, bem, bem antigo mesmo, né? Lá Idade Média, né? Estábulos, né? Porque você não tem mais carro, o transporte teve que voltar, né? E é muito louco de pensar se a gente, dependendo que possa levar a gente a uma condição assim que se chama hoje, né, na boca do povo como apocalipse, né? A gente vive uma sociedade pós-apocalíptica ou pós alguma pandemia, uma catástrofe muito grande, que a gente volte, né? Inclusive tem outras distopias que tratam disso, que você tem que voltar assim a níveis pré-revolução industrial, pré-energia elétrica mesmo. Então achei que eles acertaram bastante. A ambientação nesse sentido é sensacional. Não sei. Eu vi um plantio de cannabis lá no meio, cara, embaixo do chão. Eu falei que uma hora por dia, né, a humanidade ia caminhar para produzir embaixo da terra, dentro de container, né? Tá chegando lá, de acordo com. Você Só, viu? só, só teve umas cenas picantes no processo, né? Da gente ver ali uma coisa. Então, rapaz, você viu? Demorou E... 25 anos para acabar o stash da Califórnia, né? Exato. Afinal, acabou a farmácia também, né, cara? No entanto, achei que tiveram alguns erros, né? Então tem que dar uma respirada boa aqui, ó. Dar risada, porque tiro não pode, né? Eita, nós, diga. Mas, né, cara, o primeiro jogo a gente já sofria muito. Foi uma questão que eles levantaram, que era a falta de combustível, né? Até tinha alguns carros perdidos lá. Na verdade, o único momento que você vê carro, tem dois momentos que você vê veículo, né? E até os geradores, né? Eles tratam os geradores e o uso de energia, né, com a gasolina como alguma coisa assim muito escasso, muito cuidado, né? Porque se não tem mais produção, a gasolina que tem, se acabar, acabou. Então, o primeiro te dá esse cuidado. E no segundo acaba. Você vê nego andando de barco lá para tudo quanto é lado, barquinho a motor, sabe? Uhum. Você vê um comboio de 5 ou 6 picape vai para cima e para baixo, e uma coisa que é a rotina, dá a entender que é o patrulhamento padrão, né? Mas isso já quando o jogo vai para Seattle, né? Quando você tá lá em Jackson, você vê essa sociedade mais antiga mesmo, com cavalo, com estábulo, ninguém tem carro, não tem gerador de gasolina, tudo que funciona lá é energia elétrica pelo curso do rio. Quando é que começou a origem do Apocalipse? Qual foi o ano exato que eles colocam lá? 2013. 2013. Então, talvez a tecnologia, talvez a Solar não tenha desenvolvido a ponto de conseguir dar outros meios, porque tem certas coisas, por exemplo, que você pode ter uma pandemia, como acontece, né? Pode acontecer N problemas, mas você ainda tem o Sol e você tem ainda placas, né, espalhadas pelo globo. E com o mínimo ali, a pessoa com tentativa e erro, com um pouco de conhecimento de mecânica, né? Um pouco de conhecimento ali na área, consegue desenvolver para esse lado, né? Então, pelo jeito, não teve traços disso, né? Da pessoa utilizando talvez carros com algum tipo de tecnologia de utilização de sol, sei lá, talvez estufas, né? Com placa solar. Não tem nenhum Tesla no jogo, não. Exato, é isso que eu fico Nem pensando Prius. um pouco. É isso que eu fico pensando, com bateria elétrica, né? Na verdade, Talvez Prius ali. tem, mas tá detonado, né? Igual eu falei, algumas coisas são escancaradas, outras já são óbvias, né? Tem um momento do jogo, isso me marcou porque eu gosto dessa parte de sustentabilidade, né? Uhum. E a mina chega lá, acha lá um geradorzinho, ela pum, liga assim, começa a ligar a luz. Opa, esse cara aqui tinha solar, né? Então, realmente, atinando, né, a pessoa para raciocinar
que você não pode depender de algumas fontes de energia para o resto da vida, você vai ter que ter soluções, né? E desde o primeiro já você tem a placa solar espalhada para tudo quanto é lado, né? Você encontra em universidade, né? Então, tá lá, não é escancarado, não se fala abertamente sobre isso, mas se você entende um pouquinho, se é um pouco curioso, você vai ver. E isso é um dos Tem isso. buracos que poderia também ser sanado, né? Se você tem essa tecnologia, será que ninguém vai trabalhar em cima dela para, já que ela é mais necessária ainda e é um bem que você tem, né? O sol que é abundante para a gente aí, e aparentemente, né, ninguém explodiu nada na Terra e cobriu o céu com uma nuvem espessa, né? O sol ainda entra na Terra. Você pode procurar essa alternativa de energia. Não precisa completamente voltar para a Idade Média, né? Você pode voltar para a Uhum. Idade Média para certas coisas, para produção de comida, etc., que você sabe que você não vai ter, mas você podia utilizar É. melhor esses centros, né? Essas faculdades, né? Poderia, e outra dica que eles dão nisso daí é o uso de rádio, né? Esse jogo é bastante evidente o uso de rádio, o pessoal usa bastante, porque o negócio, o sinal tá lá, né? Desde que você tenha um aparelho ali minimamente em condições de usar, você vai usar, né? E o pessoal fala de DVD, fala de outro, porque se acabou a internet, né? Não tem streaming, essas coisas. Então ele dá umas dicas assim bem legal, mas a quantidade de carro e barco movido a gasolina irrita, cara, porque era para ser mais escasso, mas talvez por finalidade de atender uma gameplay talvez interessante ou dinâmica, né? Que aí vai minha crítica também, que perdeu um pouco da identidade com o primeiro game, um pouco da essência, acabou virando um jogo mais de ação. Você não sofre tanto com o curso. Munição parece que você tá no clube de tiro. E tem demais, cara. Talvez se tivessem mostrado, tem como você fazer recarga, né? Eu esperava que, sim, se no primeiro game, que era 20 anos, né? São 5 para frente esse, né? Ali na linha do tempo, você tá 5 anos à frente do primeiro. Era para tudo ser mais escasso, para tudo ser mais raro, né? A distribuição de infectados também. 25 anos pós-pandemia, tem muito mais infectado que no primeiro. Igual eu te falei, tentando talvez ter momentos que vire um jogo de ação, né? Então, isso daí acabou me irritando um pouco, né? Eles levantam também a questão da mudança climática, né? Quando você está jogando em Seattle, aliás, você falou da abundância de sol, né? Seattle não, né? Você É sabe como verdade. é que chega em Seattle? Diga. Você passa a Oregon, é a terceira chuva à esquerda ali, ó. É o lugar que chove. E eu cheguei em Seattle, tava sol, já falei, tá errado. Seattle chove, mas depois chove 3 dias seguidos também, só para calar minha boca. Mas o pessoal lá comenta, né, que eles tiveram que construir pontes para transitar suspensa por causa do alagamento. E é por isso que você tem os barcos, né? Porque agora eu não sei se é por motivo de degelo, em função da alta temperatura, porque Seattle em Washington não é litorâneo, né? Cercado é continente puro. Então, com certeza, eles previram que teriam degelo em função da temperatura. Acho que Washington State é bem no topo ali, né? Bem próximo do Canadá. Não sei de onde viria, não sei se seria a dinâmica de chuva, que teria aumentado bastante, né? Mas você dá maior rolê na cidade assim de barco. Parece aquele Tomb Raider que em Veneza, sabe? Uhum. Você andando barco para todo lado. Bem, né? A gente até falou em outras pautas, né, sobre a entrada do mar, né, das águas em regiões que antes não tinham aquilo ali e desbalanço social, né, para as pessoas transitarem dali. Outra coisa, se a gente parar para pensar que teve muito mais infectados, será que tem menos terra ou que realmente aumentou o número de infectados? Será que os infectados não se comeram lá e não se afastaram porque eram nas aglomerações, né? Era muito claro isso que nas regiões urbanas que concentrava maior, né, o número de Isso. infectados, no interior não tinha tanto, então o povo criou, dá para ver muito claro, né, que se criou uma rotina um pouco mais ao medieval, né, no sentido de produção de comida, de ter os trabalhadores de ofício, né, os ferreiros, a galera lá voltar para essa origem. Então, tinha mais infectados, mas a galera estava avançando para o lado do interior, como a gente falou no outro vídeo. E como é que se explica esses mais infectados? Eles não se comeram, se mataram lá? Em teoria, né? Não era para ter acabado tudo ali e o centro urbano ser o centro desses focos e não ter Uhum. virado tanto, ter aumentado o número de infectados? Será que teve pessoas que no jogo, não sei, eu não captei, isso ficou claro, né? Se teve muito mais gente não tomando esse caminho de interior e teve gente voltando para a cidade? Ou o caminho foi quase unicamente para dentro do interior? A gente que tenta ficar na cidade, né, esse jogo mostra 3 grupos. Você falou certinho. O primeiro game, a distribuição dos infectados é em escola, é universidade, é um centro de negócios, né, um comércio, lugar onde teria um alto fluxo de gente. E
é um mistério o que esses bichos comem, né? Porque às vezes você acha uns caras presos no subsolo 20 anos, o cara comeu o quê, né? O fungo não se alimenta de nada, se alimenta de ar. Comendo, está se comendo lá embaixo, né? É estranho, cara. Teve uma coisa legal também diferente. Teve um grupo, nesse jogo apresenta um grupo, que se isolou numa ilha e vivia numa forma de vida pré-energia elétrica, pré-tudo, cara. Assim, vivendo de casa de madeira. Parece tribos, né? Indígenas da América do Sul, de vários lugares, na verdade, inclusive até alguns pontos da Europa, né? Você vê que era um povo bem apegado à religião também. Foi um game que explorou bastante essa questão, né? Incomodou até alguns grupos religiosos se sentiram ofendidos, né? Mas era legal de você ver ali, não sei porquê, né? Seattle é tropical, né? Não parece, tá na faixa temperada, né? Mas vegetando as samambaias bem grandes, assim, a vegetação verde abundante, né? Chuva, 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 né? A chuva é isso, né? A planta grande, né? Se realmente fosse uma realidade, quem estaria mais preparado para uma situação dessa seriam talvez os Amish, né? Que tem esse tipo de cultura, os menonitas, né? Alemães, que tem esse hábito de ir para lugares fechados e trabalhar em cima. Então, quem estaria mais preparado para uma época assim, pós-apocalíptica, né? Ou talvez se isolar, seriam esses grupos que têm quase como autossustento, né? Conseguem fazer do nada, construir alguma coisa e conseguir, né? Se tocarem sozinho. Eu lembro um dos executivos do Facebook, que você sabe há pouco, né? Que ele largou tudo e foi para uma ilha, né? Ele vendeu tudo e Se isolou, vazou. né? Isso, um cara desse vai estar mais preparado. Ele já está Com lidando com isso certeza. desde agora, né? Está conseguindo cultivar as coisas dele. Então, não sei se o jogo aborda da forma como deveria. Fala desse jeito, né? Das ilhas. Mas tem grupos de pessoas, tem grupos mais afastados que a gente conhece, não é tão numeroso, mas tem um grupo relevante no mundo. Será que essas pessoas sentiram o mesmo impacto que os demais, que já estavam nesse contexto? Ou essas pessoas afastadas, a vida delas não mudou? Entendeu? Exatamente. Não mudou em nada, né? E é legal que é interessante que essa cultura, esse povo aí chama os infectados de demônios, né? Foi um acerto legal da parte deles, né? Foi uma das coisas interessantes de ver, né? Vamos pra cagada, né? O enredo todo foi um desrespeito com o fã. Vou entender que vai ter algum fã aí que gostou, que entendeu, que viu alguma coisa que estão chamando de obra de arte, né? Mas é igual falar, arte não é para todo mundo, né? Se eu pegar um pincel, a tinta e dar para um menino de 2 anos, eu vendo por R$ 2 milhões depois. Mas isso foi polêmica. Eles tinham vazado a história um tempo atrás, até pelo modo, né, que a empresa Naughty Dog faz, que é da cultura crunch, né, de quando você começa a chegar perto dos prazos, eles pressionam demais, e eles acham que essa pressão, essas longas horas aí vai fazer o trabalhador ter um insight e acabar sendo extra criativo, sabe? Então teve um dos desenvolvedores ficou muito bravo com isso. Realmente não aguentou, estava ali em longas horas mesmo, né, para tentar cumprir prazo, o que não adiantou, que o jogo atrasou do mesmo jeito, culpinha que eles deram para atrasar o lançamento. E o cara vazou tudo e todo mundo falou: opa, se o jogo for essa porcaria que vazaram, vai ser horrível. E, cara, não deu outra. Eles estragaram 100% da história. Tá dando muito hate. Eu dei hate. Esse jogo em si não poderia ter errado nisso. Não poderia ter desagradado os fãs legítimos de origem que há 7 anos, né, esperam o lançamento. Por quê? Esse jogo lidou com pautas bem sensíveis, né, com problemáticas bem sensíveis. Ele tratou um jogo que aborda do começo ao fim a causa LGBT+, um jogo que fala de ideologia de gênero, um jogo que fala de trans, né, um jogo que fala de todas as minorias, cara. Tem grupos asiáticos, tem grupo mexicano. E o que aconteceu? O jogo foi tão ruim, cara. O desenvolvimento da história é tão ruim, é tão triste, é torturante para quem ama os personagens originais. E cá pra nós. Você joga um jogo, ama. Você quer a sequência? Você quer o quê? Você quer seus personagens originais. O que os caras fizeram foi basicamente seguir. Imagina o Rei Leão. Tem o Rei Leão, certo? Aí os caras anunciaram o jogo. Aí você fala assim, nossa, Rei Leão, o Simba. Não sei. Aí chega, os caras te dão um jogo que você joga com o Scar e você dá um cacete no Simba ainda. Foi isso que os caras fizeram. E ainda conta o lado tadinho do Scar, coitado. Olha, conta o lado dele. Por mais que eu entenda que todo vilão é herói da sua própria história, né? Mas assim, eles forçaram a barra, puseram uns personagens que ninguém podia se importar menos com eles. E
que acontece? Essa causa que tem que realmente, acredito que tem que ser discutido, né? Você tem que tratar, não se deve tratar nenhum ser humano com nenhum tipo de ódio. Só que a gente não pode fechar os olhos e pensar que esse ódio não existe. Os caras lançam um jogo com fãs extremamente fanáticos. Teve gente que cortou o CD. A atriz que dublou o personagem foi ameaçada de morte inúmeras vezes. Não separa, cara. Fã é doido. O que você faz? Você pega todo esse ódio desse grupo e você vai canalizar aonde? Já são alvos, cara, de um ódio tremendo, principalmente nos Estados Unidos, que é o spoiler sai daqui, tá? O personagem principal morreu, o Joe. Imagina o Rei Leão, de novo, analogia. Alguém mata o Rei Leão. O cara vai lá, cospe no cara e chama o cara de pandejo. Nossa. O personagem mexicano mata o herói da história, velho. Será que foi aleatório isso? Não foi Aí aleatório. você vai defender o coitado do latino nos Estados Unidos